Hoje vamos continuar falando sobre radiciação, a nossa terceira aula sobre raiz, sobre radiciação. E hoje vamos falar de algumas propriedades da radiciação. Vamos falar de algumas propriedades dos radicais, tá? Então vamos falar de 4 propriedades. A primeira propriedade é essa aqui. Eu coloquei o conceito matemático, mas eu vou explicar numericamente falando, para que vocês entendam melhor, porque eu sei que sempre que a gente fala assim dessa forma, usando letras, vocês não entendem muito bem. Então vou dar 2 exemplos usando números que eu tenho certeza que vocês vão aprender muito bem. Então vamos lá. Para todo número real não negativo, ou seja, para todo número real positivo, e n natural com n maior ou igual a 2, temos, ou seja, o índice ele tem que ser maior ou igual a 2 para essa propriedade valer, tá bom? E aqui, ó, nós temos o índice n e aqui no meu radicando eu tenho um número elevado a alguma coisa aqui, a n, sendo que o meu expoente é igual ao meu índice, tem o mesmo valor do índice, tá? Quando eu tenho isso aqui, eu posso cancelar, cortar, eliminar o meu expoente com o meu radical. E o que vai sobrar? A minha base. Então, vamos lá falando numericamente. Eu coloquei o exemplo aqui, raiz cúbica de 125. 125, eu consigo colocar esse 125 em forma de potência. Se eu fatorar o 125, eu vou conseguir dividir ele por 5, que vai dar 25. Consigo dividir por 5, que vai dar 5, e por 5, que vai dar 1. Então, colocando isso aqui em forma de potência, eu tenho 5 ao cubo. Então, eu vou colocar isso aqui. No lugar do 125, eu vou colocar 5 ao cubo. Então, vai ficar raiz cúbica de 5 ao cubo. Olha só o que eu tenho aqui. Um expoente, 3, e um índice, 3. Então, a minha primeira propriedade diz que eu posso cancelar esses dois. E o que vai sobrar para mim é a base. Então, eu posso cortar esse expoente com o radical e vai sobrar o 5. Então, a resposta é 5. O segundo exemplo é uma raiz quadrada de 121. Vou fazer a mesma coisa. 121 eu não preciso fatorar, porque eu sei que 11 vezes 11 dá 121. Então, eu sei que 121 é igual a 11 ao quadrado. É a mesma coisa de 11 ao quadrado, que é 11 vezes 11. Então, é só eu colocar o 11 ao quadrado no lugar do 121. Então, eu venho aqui no lugar do 121 e coloco 11 ao quadrado. Sendo que meu índice é 2, a minha propriedade diz que eu posso eliminar o meu expoente com o meu radical e vai sobrar a minha base, que é 11. Então, a minha propriedade é essa. Vocês vão ver que em algumas expressões, usando radiciação, algumas expressões que têm radiciação, essa propriedade aqui vai ser muito importante para a gente economizar tempo, economizar cálculo, tá? Vou apagar o quadro e volto com a segunda propriedade. Voltei com a segunda propriedade. Vamos lá ver o que essa propriedade fala? Olha só. Para todo número real não negativo, mn naturais com n maior que 2 e p divisor comum de mn temos. Aí aqui eu coloquei um exemplo com letra, onde aqui aqui eu tenho uma base A e um expoente n, o índice n. Então, aqui, se P for divisor comum de n e m, eu posso fazer essa divisão e simplificar essa minha
esse meu radical. Como? Usando números agora para vocês entenderem melhor. Vamos lá para o exemplo 1. Eu tenho aqui um exemplo onde o meu índice é 9, o meu expoente é 3 e a minha base é 27. Eu quero simplificar esse expoente com o índice. Então, eu tenho que encontrar um número que ele seja divisor comum de 9 e de 3. Que número é esse? O 3. Eu consigo dividir 9 por 3 e consigo dividir o 3 aqui por 3 também. Então, eu posso fazer isso. Vai ficar assim, ó. Dividido por 3, 27 aqui, 3 dividido por 3. Então, eu vou dividir o meu índice por 3 e o meu expoente aqui por 3. Vai ficar assim, ó, 9 dividido por 3 dá 3. Então, agora o meu índice vai ficar 3. E o meu expoente, que era 3 aqui, ó, 27 dividido por 3, que vai dar 1. Então, raiz cúbica de 27 é quanto? Quanto que vale raiz cúbica de 27? 3 é a resposta. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Consegui simplificar isso aqui e resolver a minha radiciação de uma forma mais tranquila. Vamos para o segundo exemplo. Aqui eu tenho no meu índice 14, no meu expoente menos 7. Tenho que encontrar um número que seja divisor comum de 27, de 14 e de menos 7 ao mesmo tempo. Isso aí é muito tranquilo. Eu olhando lá na tabuada do 7, né? Eu vou ver que 7 é divisível por 14 e por 7. Então, eu vou pegar o 14 aqui, ó. E vou dividir ele por 7. E vou pegar o meu menos 7 aqui e vou dividir ele também por 7. Vamos ver como que vai ficar agora. Então, 14 dividido por 7, 2. Meu expoente agora, o meu índice agora vai ser 2. Vou repetir a base. Menos 7 dividido por 7 vai dar menos 1. Ah, beleza, menos 1. E agora, o que eu faço? Quando eu tenho um expoente negativo, como que eu faço para ele ficar positivo? Isso aqui vai ficar assim, então, ó. A minha base aqui é 3. Se eu colocar aqui 1 aqui embaixo, eu tenho uma fração, 3 sobre 1. Não vai mudar nada, porque 3 dividido por 1 é 3. Não vai mudar nada. Para eu inverter o sinal aqui do meu expoente, para ele ficar positivo, eu tenho que inverter a minha base também. Então, se a minha base é 3 sobre 1, eu vou colocar o inverso de 3 sobre 1, que é 1 sobre 3. Aí o meu expoente fica positivo, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, e acabou aqui a minha conta. Beleza? Como eu não tenho raiz exata de 1/3, acabou aqui. Então, essa é a segunda propriedade. Vou apagar o quadro e já volto com a terceira propriedade. Oi, meus amores, voltei com mais uma propriedade. Agora, a terceira propriedade diz o seguinte, que quando eu tenho um produto no meu radicando, eu posso separar ele em 2 fatores. Então, vamos lá. Como que eu faço isso falando em valores numéricos? Eu tenho aqui raiz quadrada de 4 vezes 10. Então, eu posso separar raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 10. E aí, eu posso resolver isso aqui. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 10 eu não tenho um valor exato, só vou repetir ela aqui. Essa aqui seria o meu resultado, a minha resposta final. Segundo exemplo, eu tenho raiz cúbica de 1/10 vezes 3,43. Então, eu posso separar em 2 fatores. Vamos lá ver como que fica? Raiz cúbica de 1/10 vezes raiz cúbica de 3,43.
a propriedade diz que eu posso fazer isso, tá? Então, é isso. E se eu tiver aqui dessa forma, eu também posso juntar. Depende da minha expressão. Às vezes vai precisar que eu junte, às vezes vai precisar que eu separe. Então, eu posso usar o processo contrário também, de acordo com a minha expressão numérica, de acordo com o que eu vou necessitar para fazer. Às vezes, quando eu separo, eu consigo simplificar algum termo com o outro e consigo resumir os meus cálculos, simplificar os meus cálculos. Para isso que servem as propriedades, para simplificar, para resumir, eu consegui resolver de uma forma mais tranquila, mais fácil. Vou apagar aqui rapidinho e volto com a quarta e última propriedade. Então, galerinha, voltei com a quarta propriedade. E a quarta propriedade é basicamente igual à terceira propriedade, só que na terceira propriedade a gente estava falando de multiplicação e agora a gente está falando de divisão. A gente usa a mesma técnica da multiplicação. Então, aqui falam que quando eu tenho no meu radicando uma divisão, eu posso separar eles, né? Então, vamos fazer isso aqui com os valores numéricos. Eu tenho aqui raiz quadrada de 4 nonos. Eu posso separar essa divisão aqui, ó, em 2 radicais. Então, vamos fazer assim, ó, raiz quadrada de 4 sobre raiz quadrada de 9. E aí, é só resolver. Raiz quadrada de 4, 2. E raiz quadrada de 9, 3. Então, a resposta seria 2 terços. Somente isso. A terceira propriedade fala isso. Exemplo 2. Eu tenho aqui raiz cúbica de 1 milésimo. Então, eu vou separar raiz cúbica de 1 sobre raiz cúbica de 1000. E aí, raiz cúbica de 1, 1. E raiz cúbica de 1000, 10. Então, a resposta seria 1 décimo. E essas são as 4 propriedades da radiciação. Lembrando que as propriedades, quando o meu só vale para radicando positivo, quando o meu radicando for negativo, o meu índice tem que ser ímpar. Índice par só para radicando positivo, tá? Só vale as propriedades para o radicando negativo se meu índice for ímpar. Essa é só uma observaçãozinha que eu queria fazer. Espero que eu tenha ajudado. Beijos da professora Nalva e até a próxima.